Bom dia, meu nome é Letícia Ferruz Saquetin, eu sou formada em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde eu também fiz o meu mestrado. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu fico extremamente honrada de poder representar meu programa de pós-graduação, um programa que eu tenho muito carinho. E como prêmio, é um prêmio de filósofas, eu queria trazer também duas mulheres que fizeram parte da minha trajetória acadêmica e queria compartilhar esse espaço com elas. A primeira é minha orientadora, a professora Thelma Birchel, que foi extremamente cuidadosa, tanto na correção do texto, quanto no incentivo à reflexão. Esse trabalho definitivamente é um trabalho a quatro mãos. E também a professora Miriam Peixoto, que foi minha primeira orientadora, que me ensinou o beabá da filosofia e me ensinou até a paixão que eu tenho pela pesquisa brasileira. Então, compartilho com essas duas grandes filósofas esse espaço. Bom, o tempo é curto, então eu vou falar brevemente assim, os objetivos dos capítulos da dissertação. Minha dissertação tem o título de Interrupção Voluntária da Gravidez por uma abordagem relacional, e ela surge de um incômodo durante a graduação, quando eu me esbarrei com textos sobre a moralidade do aborto. E por moralidade do aborto, entendamos que é a reflexão sobre se o aborto deveria ser permitido ou não moralmente, né? E aí, quando eu me esbarrei com esses textos, eu percebi que todos eles se voltavam muito para o Estatuto do Embrião. Entendamos aqui que embrião e feto não tem diferença, apesar na área da saúde tem a sua diferença, mas aqui a gente está usando como termos sinônimos. E aí, o que seria esse Estatuto do Embrião? A lógica do discurso se o feto é uma pessoa e matar a pessoa é errado, logo o aborto é errado, moralmente. E a lógica oposta também funciona. Então, se o feto não for uma pessoa, a gente não teria uma implicação moral negativa no aborto, né? E aí, o incômodo é justamente esse. Cadê a gestante nesse cenário, né? Parece que o feto tá numa caixinha de vidro com um monte de filósofo analisando o Estatuto do Embrião, né? Analisando se ser pessoa é ter formação do sistema nervoso central, ser pessoa é ter memória, ser pessoa é ter batimento cardíaco. Então, cada autor vai ter a sua definição de pessoalidade. E aí a gente pensa que o feto é um feto no corpo de uma gestante, né? E não só da gestante, né? O feto ele faz parte de um contexto da gestante, do parceiro ou parceira dessa gestante, dos familiares, dos amigos dessa gestante, toda uma sociedade que compõe essa história, essa narrativa. Então, o objetivo principal da minha dissertação não é definir se a moralidade se é moral ou não é moral a interrupção da gravidez, mas conseguir refletir, conseguir abrir a reflexão para algo mais contextual, conseguir trazer a gestante para o cenário, conseguir trazer o parceiro ou parceira da gestante para esse cenário, conseguir realmente contextualizar, que é uma coisa que não era feita antigamente. Então essa é a minha proposta principal da dissertação. E aí, como eu fiz isso? Eu fiz isso em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu trabalhei com a identidade pessoal. Acho que não tem como a gente fugir da pessoalidade, querendo ou não. O segundo capítulo, eu trabalhei com a ética do cuidado e a ética das virtudes. E o terceiro capítulo, eu trabalhei brevemente sobre a objeção de consciência. No primeiro capítulo, eu trabalhei com a Mariah Chestman, que é uma estadunidense, que desenvolve uma teoria da vida pessoal, numa tradução nossa, que fala que ser pessoa é viver a vida de uma pessoa. E deixa aberto, né? O problema é que todas as teorias, elas são reducionistas. E a Mariah Chestman, ela fala assim, não vou ser reducionista. Então eu vou deixar a definição de personalidade como algo aberto. E é interessante a gente pensar nisso, porque o feto ele se torna uma pessoa quando a gente começa a pensar que a gestante coloca música na barriga, que a gestante muda a alimentação, que a gestante deixa de ingerir bebida alcoólica, que a gestante passa a fazer atividade física, que ganha presentinho dos amigos e dos familiares, de uma roupa, um sapatinho,
o parceiro ou a parceira monta o quarto do bebê. Então você tem uma construção de uma narrativa em torno desse feto. E aí você não está construindo uma pessoa, você está construindo um filho ou uma filha, né? E eu acho que isso é fundamental da gente diferenciar. Então, ela abre para um espaço da pessoa. E isso é muito interessante. E o principal motivo de eu ter escolhido ela é que quando a gente pensa que a infraestrutura cultural e social que vai delimitar a pessoa, e não o contrário, a gente entende que não existe uma definição fixa de pessoa. Que aquelas definições de ser pessoa é ter o sistema nervoso central funcionando, ou ser pessoa é ter memória, ou algo do tipo. É uma definição ampla, é uma definição aberta, realmente. E quando a gente pensa que é uma definição aberta, a gente entende que não é essa definição que vai resolver o problema da moralidade. Então, a gente consegue afastar o problema da moralidade da interrupção do Estatuto do Embrião. Não afastar completamente, eu acho que são coisas que dialogam e a gente precisa realmente falar sobre a identidade do feto, assim como a identidade da gestante. Mas consegue afastar no sentido de abranger outras características que estão ao redor também. E aí a gente pensa, ok, então qual ética eu vou usar? E a minha proposta no segundo capítulo foi usar a ética do cuidado e a ética das virtudes, que são éticas que têm um viés feminista/feminino, e eu gosto muito da ética do cuidado, porque a gente consegue pensar não mais numa lógica de freio à agressão. Por exemplo, eu não vou tacar a pedra na janela da vizinha porque eu preciso, isso iria agredi-la, então eu freio a agressão, mas eu penso que eu sou composta, eu sou formada para cuidar, eu sou formada para respeitar, e a partir disso eu entendo qual que é o meu limite. Então, no caso da gestante, eu vou cuidar desse feto até o momento que isso não me interfira. Óbvio que a discussão é muito mais longa, ela envolve muitas minúcias, mas assim, de uma forma geral. E aí a ética das virtudes também vai fazer esse questionamento, né? A gestante, ela é virtuosa ao abortar em quais casos? Ela é virtuosa quando ela não aborta em tais casos? O que é ser virtuoso? Porque às vezes você ter um filho para satisfazer uma vontade sua pode ser algo não virtuoso. Então, tem esses questionamentos acerca do que seria virtude, né? E é algo bem interessante também de se pensar. E aí, no meu último capítulo, eu trabalho com a objeção de consciência, porque eu tento levar um pouquinho mais para o lado prático. Então, moralmente, é correto objetar a consciência? E o que significa objetar a consciência? A objeção de consciência é um direito. Eu trabalhei especificamente com os casos médicos, mas não só médicos, tá? Mas o direito médico de não realizar o ato do abortamento, não realizar a interrupção da gestação, por motivos pessoais, por motivos religiosos, por crenças, enfim, seja lá qual for o motivo. Então, eu tenho a crença de que aborto é moralmente errado, então eu não vou realizar o procedimento e eu objeto a minha consciência. E aí o meu grande questionamento a partir do momento que a gente tem um país extremamente religioso, um país que, no geral, muitas pessoas são contra a interrupção da gestação, essa objeção de consciência ela se torna uma barreira de acesso ao serviço de saúde. E aí eu trabalho com essa questão no meu último capítulo, e eu optei por trabalhar com a objeção de consciência porque eu entrei na medicina no finalzinho do mestrado, e eu resolvi dar continuidade a esse capítulo na minha iniciação científica, aí sim num campo já científico, e pensar justamente qual que é o problema da objeção de consciência. Se é um problema, as pessoas objetam a consciência por uma questão religiosa ou por uma falta de formação, por ser um tabu, né? Eu acho que com certeza falta formação na medicina
eu falo do ponto de vista da medicina, mas isso serve para diversos cursos de saúde, falta uma formação da gente conseguir falar sobre o que significa essa gravidez, sobre o que significa esse aborto, lembrando que no Brasil a gente tem direito ao aborto em 3 casos: no estupro, no risco de vida gestante e no caso de anencefalia. Então a objeção de consciência ela só se enquadra nesses 3 casos. E aí, muitas vezes, é feito de forma errada a objeção de consciência, né? Muitas vezes não tem encaminhamento adequado, muitas vezes não se explica para a gestante quais são os procedimentos necessários e tudo mais. Então, eu queria terminar falando uma frase que a minha orientadora sempre disse, e que eu acho que ela é muito válida. O aborto, ele não é polêmico, ele é um tabu. Ele vai ser polêmico o dia que ele deixar de ser um tabu. E eu acho que esse espaço é um espaço de resistência, porque toda fala sobre aborto é sempre bem-vinda. Então, meu objetivo com essa dissertação também é dar continuidade a essa discussão. E lembrando que a sugestão de falar sobre interrupção da gestação e não sobre aborto é que aborto tem essa carga muito negativa, e interrupção da gestação a gente consegue localizar a gestante junto, e não necessariamente algo negativo. Então, é isso. Agradeço novamente e espero que motive a mais pesquisas na temática.